galerinha? Firmeza, joinha mesmo, que bom, que ótimo. Olha só, vamos agora dar início à nossa aula. Vamos trabalhar o artigo 6º do Código Penal. Ainda estamos aqui trabalhando da aplicação da lei penal. Isso aí, aplicação da lei penal. E referente à aplicação da lei penal, a aula de hoje refere-se ao lugar do crime, ok? Onde que é considerado o lugar do crime para o Código Penal, Então, para o Código Penal, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nossa, professora, então quer dizer que considera-se lugar do crime, tanto onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, ou onde ocorreu ou deveria produzir o resultado? É isso mesmo. Então pode ser considerado lugar do crime, professora, onde a conduta ocorreu no país X e o resultado ocorreu no país Y. Considera lugar do crime tanto o país X quanto o país Y? Sim, perfeito. Por isso que o artigo 6º do Código Penal adotou a teoria da ubiguidade. Então imaginemos só, nós temos o início de conduta praticado no Brasil e o resultado produzido na Bolívia. É competente é lugar do crime, tanto o Brasil quanto a Bolívia. É competente para aplicação tanto a lei brasileira quanto a lei boliviana. O Código Penal adotou a teoria da ubiguidade em relação ao lugar do crime de maneira proposital. Ou seja, o artigo 6º, ele amarra todas as pontas para permitir a aplicação da lei penal brasileira a um fato que tenha começado no Brasil e produzido resultado na Bolívia. Um fato que tenha começado na Bolívia, mas produziu resultado no Brasil de todas as formas. O artigo 6º fechou todas as pontas para, de qualquer maneira, possibilitar a aplicação da lei brasileira, ok? Ele fechou todas as pontas a fim de sempre possibilitar a aplicação da lei brasileira. Isso em se tratando de lugar do crime. Então é lugar do crime, onde ocorreu a ação ou omissão, não precisa ser a conduta completa. Apenas praticou parte da conduta no Brasil. O restante da conduta e o resultado produziu-se na Argentina. Competente lugar do crime também é o Brasil. Adotou a teoria da ambiguidade. Ok? Ou seja, fechou todas as frestas para que sempre houvesse a possibilidade de atuação da legislação brasileira. Então, lugar do crime, onde praticou no todo ou em parte ação ou omissão, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Se lugar do crime é Brasil, qual é a regrinha? Aos crimes praticados no Brasil, aplica-se a legislação brasileira. Então, nós vamos fazer uma associação, nós vamos fazer uma junção da aplicação da lei brasileira e do lugar do crime. Lugar do crime foi no território brasileiro? Foi. Então, aplica-se a legislação brasileira, conforme reza o caput do artigo 5º que nós acabamos de estudar. Ok? Então, olha só, enquanto o artigo 4º do Código Penal trata do tempo do crime, adotando a teoria da atividade, o artigo 6º ocupa-se de apresentar o lugar do crime, adotando a teoria da ubiguidade. Porque lugar do crime é tanto onde ocorreu a conduta, ação ou omissão, no todo ou em parte, ou onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Claro está a adoção da teoria da ubiguidade
em relação ao lugar do crime, tá? Então, olha só, não podemos confundir. Tempo do crime, artigo 4º, teoria da atividade. Lugar do crime, artigo 6º, teoria da ambiguidade. E aí, para ninguém mais esquecer, é só lembrar de luta. Luta. Deu confusão na hora da prova? Escreve no cantinho. Luta. Lugar do crime, teoria da ambiguidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, ambiguidade, considera-se lugar do crime, onde foi praticada a ação ou omissão, no todo ou em parte, ou onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. Tempo do crime, teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Professora, dá um exemplo, teoria da ambiguidade. Que situação que inicia conduta em um país e produção de resultado em outro país é o nosso clássico exemplo da carta-bomba, não é verdade? O antrax também, há muito tempo, não é verdade? Então, olha só. Pois bem, importante salientar que o tempo do crime, referido no artigo sob comento, possui aplicabilidade nos crimes à distância ou plurilocais. Agora é que vem o pulo do gato. Esse artigo 6º, ele tem aplicação em todo e qualquer crime? O artigo 6º, isso é lindo, minha gente, isso é lindo. O artigo 6º tem aplicação em todo e qualquer crime? Não. O artigo 6º não é para aplicação em todo e qualquer crime. O artigo 6º, ele é exclusivo para crimes praticados à distância, para crimes plurilocais. Ele é exclusivo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Vocês que assistiram aí parte dessa aula, né? Uma aula top de linha, uma aula do Lá Concursos. Convido vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o nosso curso, completaço, super atualizado, ponto a ponto digital, com um projeto pedagógico específico para o concurso da Polícia Militar de Tocantins 2018 para o cargo de soldado. É isso mesmo, nós elaboramos um curso completaço por apenas 10 parcelinhas aí de R$ 25,00. Você vai ter direito a assistir essas aulas por 90 dias. Durante esse período, você vai assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E além disso, tá, além das aulas com professores top de linha, nós julgamos o seguinte: o aluno, para ficar competitivo, ele tem que ter diferencial. O aluno que tem diferencial é o aluno que estuda com foco, com estratégia, com planejamento, ou seja, com projeto pedagógico. Aqui no LAC, neste curso da PM de Tocantins, por apenas 10 de 25, você vai ter a nossa metodologia que nós mesmos desenvolvemos desde 2012, chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, você vai ter um treinador pessoal de concursos para a PM Tocantins. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Se você cumprir essas metas de estudos, eu tenho certeza, cada meta cumprida é um degrau que você sobe, que você vai ao rumo da sua aprovação. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos. Tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Se você deseja aí, tá, esse material de apoio dessa aula, clique aqui embaixo, tá certo? Que nós temos aí, você pode fazer o download desse material gratuitamente, basta um pequeno cadastro no nosso site. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau.